Quando a gente está começando a construir um personagem, existem certas perguntas sobre esse personagem que a gente seria interessante de responder justamente para a gente conseguir ter uma visão mais clara de onde vai surgir esse personagem. Eu acredito que uma das mais importantes perguntas é não só quem esse personagem é, né, em qual contexto, de onde ele está surgindo, mas o que esse personagem quer. De certa forma, a vontade do personagem, o querer desse personagem é uma das coisas mais marcantes na hora de se construir ele. E uma vez que você sabe o que ele quer, você começa a responder outras perguntas laterais, como por exemplo, o que impede ele de conseguir o que ele quer? Quais são os obstáculos no caminho dele? Quais são as forças, quais são as fraquezas dele? Quais são os potenciais pontos fracos que vão impedir ele de conseguir isso que ele quer? Então, todas essas perguntas, uma vez que você conseguir ir respondendo cada uma delas, vão te dar as condições de construir o arco do seu personagem. Porque é justamente criar o arco de um personagem é estabelecer quem ele é, né? Qual que é o mundo comum dele, o que ele quer, o que vai dar a razão para ele sair em movimento, entrar no mundo desconhecido e partir em busca daquilo que ele quer. Quais vão ser os obstáculos nesse meio do caminho? O que vai impedir ele? Quais vão ser as transformações que ele vai ter que sofrer caso ele queira realmente chegar até onde ele quer? E ir descobrindo e desenvolvendo no meio do caminho, a partir dos valores desse personagem, dos medos, das fraquezas, do que deixa esse personagem irritado, do que deixa esse personagem motivado, descobrindo o que ele está disposto a fazer em nome daquilo que ele quer. Então, de certa forma, definir o que um personagem quer, o que move um personagem, é um dos pontos mais importantes, mais centrais na hora de construir esse personagem e o seu arco dentro da sua história. E isso a gente pode pensar que é importante para o protagonista, os protagonistas de uma história, obviamente, porque os protagonistas são aqueles que mais movem a história, portanto, as motivações dos protagonistas, o que os protagonistas querem atingir é o que mais vai movimentar a história, mas isso também é importante na hora de construir personagens secundários, porque se você coloca lá um personagem que não está muito claro o que ele quer, para onde ele está indo, por que ele faz o que ele faz, esse personagem fica um pouco solto, fica um pouco falso ali dentro da sua história. Parece uma coisa que não faz muito sentido. Mas uma vez que, mesmo para esses personagens secundários, você consegue identificar, olha, esse personagem que aparece aqui de vez em quando, ele tem esses objetivos, ele tem vontade de conseguir isso na vida dele, ele tem vontade de seguir esses planos, esses projetos. Então é por isso que ele está fazendo essas ações que ajudam ou atrapalham os protagonistas. Então perceba, essa coisa de trazer, esclarecer qual que é a vontade de um personagem, o que um personagem quer, é importante para criar toda essa coerência das ações dos personagens ao longo de uma história. E também é o que vai fazer sentido. Olha, esse personagem está aqui, está fazendo isso porque ele quer aquilo. Então é um elemento importante tanto para os protagonistas quanto para personagens secundários. E não só importante para o leitor, para quem vai entrar em contato com a história, como também importante para o escritor, para quem está desenvolvendo a história, para quem está contando a história. Porque quanto mais claro você tem essa noção, o que o meu personagem quer, mais claro vai ser a imagem desse personagem para você. Então, na hora de você decidir como que esse personagem vai se comportar nessa cena, você vai se lembrar o que ele quer atingir. Quais são os valores dele? Quais são as fraquezas dele, os medos dele? Quais são as motivações dele? A partir desse momento que você tem a clareza de todos esses elementos centrais do seu personagem, você consegue muito mais facilmente falar o que ele vai fazer, como que ele vai se comportar. E quanto mais claro você tiver isso consigo mesmo, começa a ser muito intuitivo o processo de condução desse seu personagem. Uma vez que você sabe o que ele quer, uma vez que você entende as motivações dele, fica muito fácil enxergar como que ele vai agir em cada momento, em cada situação ao longo da história. E isso também é importante para você porque isso vai possibilitar que o seu personagem seja mais coerente. Então, se você começa contando a história sobre um personagem secundário, suponha, você começa contando a história dele
ele vai fazendo algumas ações. Mais lá pra frente do livro, você retorna a esse personagem e ele começa a fazer umas outras ações um pouco esquisitas, porque você passou muito tempo e você esqueceu quem é esse personagem, vai ficar um pouco incoerente. Mas uma vez que você tem muito esclarecido o que cada personagem quer, mesmo esses secundários, você pode ficar um tempo afastado desse seu personagem. Quando você voltar para ele, você vai saber as motivações dele, as razões dele, as fraquezas dele, você vai saber quem esse personagem é e você não vai se confundir, você não vai ter esse risco de dar uma continuidade não muito coerente a esse personagem. Portanto, é importante na hora de construir um personagem esse conhecimento do personagem, principalmente conhecer o que esse personagem quer, porque é isso que mais vai motivar as ações de um personagem, é o que mais vai movimentar, é o que mais vai caracterizá-lo. E também é o elemento em cima do qual todos os outros pontos extras que vão ilustrar o seu personagem vão se solidificar. Seja os medos, as fraquezas, os valores, os traços de personalidade, tudo isso você consegue conectar a partir de saber o que esse personagem mais quer, o que esse personagem mais deseja.